Senhoras e senhores, vamos agora iniciar a unidade 3. Já cumprimos a unidade 1, a unidade 2, aonde já foi escolhido o tema, nós já indicamos aí a pergunta de pesquisa, os objetivos e já fizemos a justificativa do nosso projeto de pesquisa, não é isso? Então agora nós precisamos cumprir uma etapa importantíssima, uma etapa muito importante do projeto de pesquisa, que é a fundamentação teórica. A fundamentação teórica se refere exatamente ao que já foi estudado sobre o assunto que você vai trabalhar, sobre o assunto que você vai pesquisar. Então, a fundamentação teórica significa fazer um levantamento bibliográfico, consultar livros, textos da área de interesse, dissertações, teses, periódicos, pesquisar na internet e solicitar indicações do professor orientador. Então, solicitar indicações do professor orientador é muito importante, tá? Cuidado com pesquisas na internet. Pesquisas na internet são de sites científicos. O Google, ele é muito bom. Se diz hoje que o Google é o oráculo do momento. Tudo que se pergunta, ele responde. Mas tem que ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando aqui cientificamente. Então, a internet, de uma maneira geral, você vai procurar informações. Tá? Mas voltando ao Google, o Google que você vai trabalhar é o Google acadêmico. Então, você vai trabalhar sempre com o que já foi escrito e estudado sobre o assunto que você vai pesquisar. Então, nessa etapa, você como pesquisador vai fazer recortes de assuntos que já foram trabalhados, que assuntos esses que vão te ajudar a responder a pergunta de pesquisa. Agora, cuidado que a forma de redigir tem técnicas específicas, tá? Então não se admite, por exemplo, colocar o autor Manuel falou esse assunto, a autora Maria ressaltou esse assunto. Ou seja, uma coxa de retalhos, como é chamada na área científica. Você vai ter que fazer recortes e depois trabalhar eles de forma a que mostre uma interação entre esses autores. Ou seja, pense neles sentados discutindo o assunto. Então, que pontos eles concordam, que pontos eles discordam, que pontos eles acrescentam. O seu trabalho é exatamente pesquisar, retirar nessa pesquisa os assuntos que são trabalhados ali e que vão lhe interessar e elaborar o texto que vai fundamentar a sua pesquisa. Então, torna a dizer, não se admite ficar um autor embaixo do outro, o autor falou, o autor fez, o autor ressaltou. Não. Você vai trabalhar no sentido de que pense, como eu falei para você, coloca todos eles sentados juntos e eles vão discutir aquele assunto. Tá? Dessa forma fica muito mais agradável, muito mais técnica e muito mais objetiva as conclusões que o leitor pode ter sobre o assunto. E não apenas um relato de que cada autor falou. Não, tem que ter uma reflexão sua. Embora nessa etapa você não possa, tecnicamente, colocar nenhum assunto seu, né, porque você ainda está pesquisando, essa etapa corresponde exatamente ao que já foi comentado, que já foi estudado sobre o tema que você está trabalhando. Mas elaborar o texto, analisar o texto é função, sim, do pesquisador. E aí eu estou aqui colocando para você, formas de como você vai trabalhar, ou seja, como você vai fazer citações. É muito importante ressaltar, e vocês têm aí uma cartilha de plágio, tá? Então vamos explicar para você. O plágio, que é uma cópia textual de um outro trabalho, é crime do ponto de vista penal, tá? Mas na área científica nós temos que ter muito cuidado, principalmente porque o pesquisador, quando ele não tem muita experiência, ele comete plágios não intencionais.
mas que o trabalho, ao ser submetido, como é que ele pode provar que foi não intencional? Então, ele tem que ter muito cuidado, principalmente com as citações, né? Então, o que é uma citação? É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Eu tenho dois tipos de citação, a indireta e a citação da citação. A direta é uma transcrição textual de parte da obra ou autor consultado. Transcrição do texto de até 3 linhas deve conter aspas duplas e ser incluso no parágrafo. Então, quando eu faço uma citação direta, eu vou copiar exatamente o que o outro autor falou. Por isso, eu necessito colocar entre aspas e preciso exatamente explicar de onde eu tirei, né? As normas da ABNT pedem, inclusive, que você coloque a página e o autor que você falou. E aí você tem uma forma de escrever. Se for até 3 linhas, você escreve direto no parágrafo. Se for acima de 3, você tem que fazer um recuo e dar destaque, então, nessa transcrição direta. Veja que em um texto deve-se evitar muitas transcrições diretas, porque senão você está praticamente copiando o trabalho. Então, você usa uma citação direta quando você quer ressaltar determinado assunto e acha necessário, então, colocar a opinião de outro autor. Mas, cuidado com o número de citações diretas. Então, aqui tem alguns exemplos que vocês vão observar aí. E a citação indireta é uma transcrição livre do texto do autor consultado. Não é necessário usar aspas. As citações indiretas de indicação das páginas consultadas é opcional, porém é obrigatório mencionar o autor e a data do documento. Então, procure trabalhar mais as citações indiretas, né? Elas mostram que você leu e refletiu sobre o assunto. Aí também estão apresentados exemplos para vocês na plataforma. E aí também observe que existem momentos em que você vai trabalhar várias citações de diversos documentos da mesma autoria, né? Então veja que você vai ter que colocar o nome do autor e cada data de cada autoria, como está aí no exemplo de você. Tem citações indiretas de diversos documentos e vários autores também. Vai se colocar autor por autor, exatamente colocando ao lado de cada autor o ano de publicação. Está bem detalhado aí para vocês na plataforma. E aí, outro cuidado tem que se ter. É essa outra aqui, citação de citação. É a transcrição direta ou indireta de um texto e que não se teve acesso ao original. É o que se vê, quando vocês forem ler, vem com a palavra apud. Apud significa a tradução citado por. Então quer dizer que você não leu aquela obra. Ora, hoje com toda a tecnologia que nós temos aí da internet, é muito difícil que tenha uma obra que você não tenha acesso. Então, evite colocar apud no seu trabalho. Uma obra que seja muito difícil de obter, um clássico, cuja edição está muito difícil de você obter, até é admissível. Mas cuidado com apuds. Da mesma forma que o excesso de apuds, o excesso de citações diretas desclassificam o texto, certo? Você pode ser interpretado aí como plágio. Então, torna a dizer, é importante que vocês consultem o anexo, que é a cartilha de plágio. E outra sugestão para vocês, trabalhem sempre submetendo o trabalho de vocês a um site anti-plágio. Esses aplicativos estão disponíveis grátis na internet. Perguntem do Google e ele vai indicar para vocês um que você tem acesso e que é grátis, ou seja, é free. E você vai escrevendo seu texto e vai submetendo lá, ele vai te mostrando exatamente quais são os parágrafos que são considerados plágios e você vai, com isso, refletindo, trabalhando o próprio texto. E evita, então, que o seu trabalho seja, no final, apontado como um plágio. Tem outros tipos de fundamentação. A fundamentação teórica mostra o que sabe sobre os estudos de seu tema. É conveniente que o pesquisador se aprofunde no projeto o máximo possível, seu conhecimento teórico para dar suporte aos seus dados. Na fundamentação teórica, o autor não pode escrever afirmações sem embasamento teórico, terá que ver outros autores. É como eu falei para você.
Aqui na fundamentação teórica, o seu trabalho é construir o texto tendo como base uma conversa entre os autores. Não é o momento de você se posicionar como pesquisador. Então, encerramos aqui a terceira etapa. No projeto, essa fundamentação teórica não precisa estar tão grande, ou seja, grande no sentido de abranger já todos os temas ou todos os assuntos possíveis. Porém, quanto mais você fizer agora no projeto, menos será necessário você fazer no trabalho final, que é o artigo. E também vai lhe ajudar muito em construir as outras etapas. Ou seja, você vai ter maior conhecimento sobre o tema, sobre o assunto que você quer pesquisar. Então, sempre se perguntar quantas páginas de fundamentação teórica. Olha, o máximo que você puder fazer vai te ajudar na construção do trabalho. Né? Então, você tem aí para utilizar 3 ferramentas que são citações, a direta, a indireta e a citação da citação. Cuidado com a direta e a citação da citação. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo trabalho de vocês quando estiverem aí elaborando essa etapa da fundamentação teórica. É lógico que você, para elaborar lá sua questão de pesquisa, o tema que você escolheu, os objetivos, você já deve ter lido algo sobre o assunto. Desejo a todos sucesso nessa etapa. Torno a informar, e principalmente na fundamentação teórica, onde o conteúdo a ser lido já é mais amplo, que não poste uma única vez, e essa única vez, ou mais de uma vez, seja próximo ao prazo máximo de entrega do trabalho.